Muito bem, irmãos, nós vamos começar então a nossa palestra de hoje, segundo dia do nosso congresso da EBD, e o tema é Então Virá o Fim, baseado em Mateus 24, versículo 14, a parte B do congresso. Eu fiz uns cálculos, se o congresso foi anual, se não teve nenhuma interrupção por conta da pandemia, a primeira edição do congresso deve ter acontecido em 2010, no ano de 2010, provavelmente foi a primeira edição, em setembro de 2010, salvo engano, dia 5 de setembro de 2010, foi a primeira vez. Muito bem, e hoje estamos na 16ª edição. No domingo passado, o reverendo Natan esteve conosco aqui na igreja, e ele começou falando sobre o subtema dele, o início do fim. O vídeo está gravado, está à disposição dos irmãos, se alguém ainda não viu. E ele tratou sobre esse subtema, o início do fim. Em linhas gerais, dois eventos marcam o início do fim. A primeira vinda de Jesus, o seu ministério, e também a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Então, se alguém perguntar para você quando que começou o início do fim, nós temos essas duas respostas aí. Com a primeira vinda de Jesus, a chegada dele aqui, e também um outro evento importante que é o derramamento do Espírito Santo, conforme nós temos registrado lá em Atos, no capítulo 2. Muito bem, hoje eu vou dar sequência aqui. Hoje nós vamos falar sobre os sinais do fim. Quais os sinais que a palavra de Deus apresenta, evidenciam o fim de todas as coisas ou o fim desta era presente. E nós vamos basear aí a nossa aula, a nossa palestra, nesse texto que é conhecido, Mateus capítulos 24 e 25, nós temos ali o sermão escatológico de Jesus. Jesus deu uma verdadeira aula de escatologia, ou a doutrina que ensina as últimas coisas. São 2 capítulos, e é interessante nós observarmos, você já pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 24, e deixá-la aberta ali. Nesses 2 capítulos, o Senhor Jesus vai tratar com detalhes sobre o fim, sobre os eventos que antecedem a sua volta, o seu retorno. É interessante que no início do capítulo 24, até o final do capítulo 25, ele fala, lá no final do capítulo 25, ele fala inclusive sobre o grande julgamento, sobre o juízo final, o que traz para nós a ideia do encerramento de todas as coisas. Então, estes 2 capítulos são conhecidos como o sermão profético ou o sermão escatológico de Jesus. O versículo que baseia o nosso tema é esse daí, veja só, Mateus 24, 14. Eu coloquei ali, deixei em destaque, em vermelho, ali não aparece para vocês, mas está em vermelho ali na televisão. Mateus 24, 14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa expressão aí, Mateus 24, 14b, então virá o fim, é o tema do nosso congresso. E veja que interessante, essa palavra ou essa expressão, então, pressupõe que muitas coisas foram ditas, muitos ensinos foram proferidos. Então geralmente é assim, né? Quando você está conversando com alguém e que você diz assim, então, o então significa que você já falou muitas coisas. Aqui a palavra então está supercarregada, o então esconde muitos ensinos que já foram proferidos e ensinados por Jesus.
Toda vez é assim, se você disser então, é porque, via de regra, o assunto já está no final, certo? Então Jesus disse, então virá o fim. Então nós vamos, por falar e então, né? Nós vamos ler esse texto, o que está por trás do então. Acompanhe aí a leitura, Mateus 24, versículos 1 a 14, e você vai entender por que Jesus disse, então, vírgula, virá o fim. Diz assim o texto sagrado, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Muito bem, esse é o texto que é objeto do nosso congresso, 16º Congresso da Escola Dominical. Deixa eu fazer um esboço daquilo que eu pretendo falar com os irmãos nessa manhã. Nós vamos dividir a nossa aula ou a nossa palestra em 3 partes. Primeira, a declaração de Jesus. Segunda, os sinais de Mateus 24. E terceira, os sinais do Novo Testamento. Qual é a minha ideia na nossa palestra de hoje? É mostrar não apenas em Mateus 24, mas em todo o Novo Testamento, quais os sinais apresentados pelo Novo Testamento, sinais estes que antecedem a volta de Cristo. E nós vamos ver, são muitos sinais, vários sinais, então talvez alguns deles eu vou dar algumas pinceladas apenas, e me concentrar em alguns que talvez gera mais polêmica ou mais dificuldade de compreensão. Então, basicamente é o que eu vou fazer. Eu vou tentar explicar essa declaração de Jesus, famosa aqui no texto, né? Quando Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, vou tentar explicar essa frase. Depois eu vou analisar os sinais de Mateus 24 e depois nós vamos dar uma folheada aí no Novo Testamento sobre o que os outros evangelistas, as cartas gerais e até mesmo o livro do Apocalipse fala sobre os sinais do fim. Então vamos aí para a primeira das 3 partes. Primeira parte, a declaração de Jesus. Veja só, versículos 1 e 2. Tudo começa por conta de algo que Jesus falou e que deixou os discípulos pensativos e reflexivos. Jesus disse algo que inesperado na cabeça dos discípulos. Veja aí, versos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Peguei uma imagem de um templo para tentar ilustrar aí a nossa aula. As famosas
figurinhas, né? Alguns conhecem como figurinhas. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, referindo-se ao templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, o texto começa falando que os discípulos estavam reunidos com Jesus. O capítulo 23 de Mateus é aquele capítulo onde Jesus apresenta vários ais, várias advertências contra os escribas e fariseus, em que ele apresenta pelo menos 8 ais: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, e ele dá uma série de ais que são ais condenatórios contra a religiosidade judaica. E eles estão saindo do templo, os discípulos, é como se pegasse na mão de Jesus e dissesse: olha, mestre, olha esse templo aí, está vendo esse templo? Que pedras, que construções, que obra magnífica, o senhor não está vendo? O senhor não acha bonito esse templo aí? E Jesus diz assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus então lança uma palavra que deixa os seus discípulos muito pensativos. Como assim? Esse templo vai ser derrubado? Não vai ficar nada aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada? Tem algum problema essa afirmação, porque na verdade, irmãos, esse templo aí, só para os irmãos terem uma ideia, esse templo é milenar. Esse templo tem pelo menos 1000 anos. A declaração de Jesus é assustadora na cabeça dos discípulos. Como que esse templo vai cair? Como que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada? Esse templo tem 1 milênio, tem 1000 anos aí. A história desse templo é muito conhecida por nós, Jesus. Esse templo terminou de ser construído no ano 958 a.C. Foi o rei Salomão que construiu esse templo. Nós vimos lá em 1 Reis, lá nas crônicas, a glória do templo, o material que o Salomão usou para construir, tudo feito de ouro, um templo maravilhoso, estupendo. Salomão inicia o seu reinado, o seu pai queria construir, Davi queria construir, mas não pôde, suas mãos estavam manchadas de sangue. E então Salomão construiu, inaugurou, se ajoelhou, levantou suas mãos para os céus, fez aquela belíssima oração: quando o teu povo clamar e orar em direção a este templo. Lembra de, acho que é 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar. Então tem toda uma história, 958 aproximadamente, Salomão constrói o templo. O povo desobedece a Deus e o templo ele é destruído a primeira vez, 586 a.C., Nabucodonosor com o seu exército da Babilônia vem e destrói o templo, 586. Passam-se mais de 100 anos, o templo ele é reconstruído. Na época de Esdras, Neemias, Zorobabel. Zorobabel é o grande governador que volta do exílio para construir. Deus usa profetas pós-cativeiro babilônico, para incentivá-los. Ageu, Zacarias, são chamados para incentivar o povo, encorajá-los a reedificar o templo. E por volta de 444 a.C., o templo ele é reconstruído. Fazem festas. O profeta Ageu, por exemplo, ele é levantado para dizer: olha, vocês estão construindo casas apaineladas, enquanto que o templo do Senhor está em ruínas. Depois o tempo passa e já perto do próximo dos dias de Jesus, esse templo que fora reconstruído, Herodes, o rei Herodes mandou restaurar, mandou fazer uma bela de uma reforma nesse templo maravilhoso, aludindo a Salomão. E quando os discípulos pegam na mão de Jesus e dizem assim: que pedras, que construções. Foi Herodes que o embelezou, que tentou se aproximar da glória que ele tinha originalmente. Então você tem uma história de pelo menos 1 milênio desse templo. E Jesus diz assim:
não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E a história mostra que naquela mesma geração, aquela geração dos dias de Jesus, viu a queda do templo, o que era inimaginável acontecer, e aí acontece, você tem aí a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano, liderados pelo general Tito, que Tito seria depois o imperador romano. Quem o antecedeu foi Vespasiano, mas Tito é o general que manda um grupo de soldados para lá, destrói os judeus, mata uma grande matança, cerca de 1 milhão de judeus são mortos naquela ocasião, porque em 66, 4 anos antes, 66 antes de Cristo, em Cesareia Marítima, começa uma revolta dos judeus. Os judeus se revoltam, começa no ano 66, isso vai criando corpo, até que 4 anos depois, a Roma, tentando abafar esse motim, essa revolta, manda o general Tito, destrói o templo, 1 milhão de judeus é morto, segundo um historiador chamado Flávio Joséfo, e ele então destrói, e a única coisa que restou até hoje, inclusive, é aquele muro, o Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Cumprindo o que Jesus disse no versículo 2, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Por mais belo que seja, por mais extraordinário que seja, será destruído. Há uma grande diáspora, uma grande dispersão de judeus. Os judeus são espalhados pelo mundo depois do ano 70. E apenas eles voltam a ser povo em 14 de maio de 1948, quando a ONU estava reunida, e aí, através de um voto de um brasileiro para a criação do Estado de Israel, se não me falha a memória, Oswaldo Aranha, a eleição estava empatada na ONU, e em 14 de maio de 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha deu um voto favorável, e nós temos a criação novamente do Estado de Israel. Então, essa dispersão, essa diáspora, no ano 70, só termina em 1948, aqui mais próximo de nós. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bem, já vimos, essa é a declaração. Mas os discípulos, eu expliquei para vocês, mas os discípulos querem mais explicações. Já que vai cair, vai ser destruído, então é a nossa segunda parte aí, os sinais da volta de Jesus, destacados especificamente nos versículos 3 a 14. Veja só, sabe quando alguém fala um assunto para você, mas aquele assunto ou não ficou claro para você, ou você ficou com uma pulga atrás da orelha, como o pessoal fala. Jesus sai do templo, falou que tudo ia ser derrubado, e aí eles saem e todo mundo está com aquilo na cabeça. Vocês viram? Ele falou que vai cair, que vai ser destruído, um templo milenar. E aí, eu tenho esse princípio, eu sempre faço isso comigo, né? Alguém conta uma história para mim, um fato, se eu não entender, eu tenho um lema, um dos meus lemas, né, dos 350 lemas, aproximadamente. Na dúvida, pergunta. Na dúvida, pergunta. Nós geralmente fazemos diferente. Na dúvida, vírgula, julga. É assim que, via de regra, a maioria das pessoas faz. Na dúvida sobre algo, você julga. Você dá o seu parecer. Mesmo que você não saiba, como dizia um professor meu, a ignorância é ousada. Ou a ignorância é atrevida. Na dúvida, julga. Mas Jesus já falou que nós somos muito julgadores, e o papel de juiz não é meu. Então, na dúvida, pergunta. Eu faria a mesma pergunta. Senhor, vem cá. Me fala mais sobre essa história de que, como assim não vai ficar aqui pedra sobre pedra? Ao que o Senhor se refere especificamente? Muito bem, é a pergunta deles, veja só.
No versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles já perguntam, eles aproveitam para fazer duas perguntas. Quando sucederão estas coisas quando é que o templo vai cair? E aproveitando, o Senhor já responde uma segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Quais os sinais que vão anteceder a sua vinda? Diz para nós quando é que vai cair o templo e quais os sinais que apontam para o fim de todas as coisas. Muito bem, então basicamente eles querem saber quando e os sinais. Então Jesus então começa a responder falando sobre os sinais. E aqui só um detalhe, o texto ele mistura, Jesus vai falando, e ele na fala dele tem coisas que se referem à destruição do templo e tem coisa que se refere ao fim do mundo. Só que Jesus, ele não faz uma tabelinha, assim. Na tabela A, a tabela A se refere ao templo. E a tabela B se refere ao fim do mundo. Se ele fizesse isso, seria ótimo. Que ia ajudar bastante. Então, tudo relacionado ao templo é o A. Tudo relacionado ao fim do mundo é o B. Ele não faz isso. E aí os teólogos têm um grande exercício de tentar fazer essa tabela. E eles geralmente erram na tabela. Do que Jesus está falando aqui no versículo tal? Ele está falando vai para a tabela A ou vai para a tabela B? O objetivo de Jesus não foi fazer uma tabela. Então, os eventos, eles se mesclam, eles se juntam. Então, tem coisas que você percebe, isso aqui é a tabela A. Isso daqui é a tabela B. Isso daqui é a tabela A e B. Isso daqui eu não sei. É mais ou menos assim. Isso aqui eu não sei. Então, são sinais, nós diríamos hoje, né, sinais, eles estão juntos e misturados. Os sinais estão. Jesus não os separa. Vamos ver aí, o texto apresenta 8 sinais que eu queria citá-los para vocês. 8 sinais em Mateus e brevemente eu quero citá-los. Primeiro, Jesus fala de falsos cristos. Veja aí versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois do versículo 23, ele fala sobre falsos cristos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditareis. 24a, porque surgirão falsos cristos. Esse é o primeiro sinal. Antes do verdadeiro voltar, falsos virão. É o que Jesus está dizendo aí. Antes que eu volte, falsos cristos vão se apresentar dizendo, sou eu, cheguei, estou aqui, estou no deserto, estou no monte, estou dentro de casa. É o que ele vai discutir aqui no capítulo 24. E Jesus diz, não acreditem. Não é o verdadeiro. Falsos cristos. E é tão curioso que já no primeiro século já tinha falsos cristos. Pessoas advogando que eram alguém que não era. Falsos cristos. E no nosso país nós temos até uma piada de falso Cristo, não tem? Todos vocês já devem ter ouvido falar do Henri Cristo. Ele não tem discípulos, ele tem discípulas, né? Ele é o Henri Cristo. Só que aquilo acho que no Paraná, se eu não me engano, e aquilo é uma aberração, aquilo é muito falso. Muito falso. Algum tempo atrás surgiu na Colômbia alguém dizendo que era o Cristo. Talvez muito mais sério do que o Henri Cristo. Aliás, o Henri, ele usa um título complicado, muito sério para nós. A expressão, a sigla Henri, que foi colocada no madeiro de Cristo, Henri é uma expressão latina que significa Jesus Nazarenus Rex Iudaias.
Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É o que o Henri Cristo diz que é. Essa expressão é caríssima para nós. Henri, Jesus Nazarenos Rex Iudaias. Falsos cristos, não acreditem. Eles vão estar no campo, no vale, no deserto, dentro de casa. Não deem crédito. Número 2. Guerras e rumores de guerra. Veja aí versículos 6 e 7a. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Guerras no plural e rumores de guerras. Irmãos, o nosso mundo, ele meio que se confunde com guerras. Muitas guerras. Ou rumores de guerras. A nossa sociedade é marcada por isso, parece que a gente até se acostuma com esses conflitos. É gente em guerra e gente querendo entrar também. Posso entrar? Será que eu posso brigar também? O século XX, por exemplo, experimentou 2 sangrentas guerras mundiais. 1914 a 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial. 1939, em 1º de setembro de 1939 a 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que trouxe ao mundo Adolf Hitler, aquele homem mau, sanguinário, violento, 2 grandes guerras mundiais. E talvez, se você morasse se você vivesse na Segunda Guerra, provavelmente você diria que o Hitler era o anticristo, pelas brutalidades que ele fazia. Só para os irmãos terem uma ideia, a guerra foi tão complicada que não teve 2 edições de Copas do Mundo por causa da guerra. Em 1938, a Itália ganhou a Copa, foi campeã mundial. A Copa seria a próxima em 42, não teve, por causa da guerra. Depois a próxima seria em 46, e a guerra já tinha acabado em 45, não teve. E depois de 38 há um salto para 1950, que foi a Copa do Mundo no Brasil. O Maracanã foi construído para isso, e o Brasil perdeu aquela final com mais de 200 mil pessoas. Em 16 de julho de 1950, Uruguai 2, Brasil 1. E o Uruguai sagrava-se bicampeão do mundo, porque já havia ganhado a Copa de 30. Guerras, impedindo eventos. Depois, mais próximos de nós temos, por exemplo, em 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein declarou guerra contra o Kuwait, estourando lá os locais ricos em petróleo. E 2 de agosto de 1990 estoura a Guerra do Golfo. Depois, mais próximo de nós, nos anos 2000, em 20 de março de 2003, George Bush Filho estoura a guerra contra o Iraque, contra o regime de Saddam Hussein. Em 2006, por exemplo, no dia da final da Copa de 2006, em 9 de julho de 2006, França e Itália, estava tendo guerra. Todo mundo assistindo o jogo de França e Itália, a França campeã, aquela cabeçada lá do Zidane e tal, França campeã do mundo, e estava tendo guerra. Israel estava guerreando contra o Hezbollah. O Hezbollah deu trabalho até esses dias aí. E agora, recentemente, nós temos Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. E Jesus diz assim, vai ter guerras e rumores de guerras. Alguém já disse que se nós tivermos uma terceira guerra mundial, não haverá vencedores. Não haverá vencedores. Um estudioso diz que nós já temos armas suficientes para destruir a Terra 27 vezes. Mas isso é um problema, nós só temos uma Terra, né? Só precisa destruir uma vez só. E as outras 26? Nós já temos armas suficientes para destruir a Terra 27 vezes, para virar poeira cósmica. Número 3, fomes. E observem que Jesus coloca no plural, fomes.
e haverá fomes. Nós temos, irmãos, esse é um problema no mundo, a questão da fome. Nós temos um continente quase que completo que sofre, que padece com isso, o continente africano, fomes. No início dos anos 2000 veio alguém aí, que eu vou dar algumas dicas, vocês vão saber quem é, obviamente. Veio alguém aí com um plano de governo e o nome do plano era Fome Zero. Lembra disso? Fome Zero. Continua com fome, o povo continua com fome e não está zero. Tem que mudar esse plano urgentemente, porque nem é fome e nem é zero. Prometendo a fome zero, vamos erradicar, não vai. Não vai, não foi e não irá para lugar nenhum. Fomes, gente passando fome, gente que não tem um prato de comida. Como disse o pastor Nelson aqui, 70 anos, todo dia ele se senta lá, 70 anos e tem a comidinha dele lá, café da manhã, almoço e janta, mostrando o cuidado de Deus, mas muita gente passando fome, não tem uma refeição digna. Número 4, terremotos, Jesus diz, aí no verso 7, e terremotos em vários lugares. Verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Terremotos também sempre houve na história da humanidade. Por exemplo, no Antigo Testamento já há notícias de terremotos. O profeta Amós, por exemplo, diz que eu escrevi o que escrevi 2 anos antes do terremoto. Terremoto grande, famoso, conhecido nos dias do rei Uzias, um dos reis mais longevos da história de Israel. Terremotos. Teve um terremoto em 1855 em Portugal, que devastou o país. E nós, mais próximo de nós aqui, nós temos eventos. Nós temos aquela tsunami que atingiu a Indonésia, lembra disso? 26 de dezembro de 2004, quando nós tivemos aquela grande onda que matou mais de 300 mil pessoas. Nós tínhamos acabado de comemorar o Natal daquele ano, dias 24 e 25, e no dia 26 aquela tragédia. Mais próximo de nós, uma tsunami atingiu o Japão, em 11 de março de 2011, e a gente via casas boiando, carros boiando, e Jesus diz assim, vai ter terremotos, terremotos. Mas ele diz, não se assustem, ainda não é o fim. Então se aparecer, se estourar uma guerra aí, falar, agora Jesus vai voltar amanhã, porque está tendo mais uma guerra. Não, sempre teve. Sempre teve. Número 5. Perseguição. É o 5º sinal dos 8. Perseguição, versículos 9 e 10. Então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Perseguição. Aqui a gente nem precisa falar muito, porque a história do cristianismo se confunde com a história da perseguição, do sofrimento. Pessoas que se opõem ao evangelho. Todo domingo aqui nós temos um momento missionário. E vocês já repararam que de vez em quando vem uma notícia trágica, não é assim? O pastor foi morto, o missionário foi morto, atingiram lá, queimaram a igreja, destruíram a casa do pastor. Geralmente a gente escuta notícias assim, perseguição. Jesus havia dito, olha, vocês serão perseguidos por minha causa, mas bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, e disserem toda sorte de mal contra mim. Número 6, falsos profetas, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E irmãos, o que não falta, o que não falta é falso profeta. Tem um ditado que diz assim, né? Nem tudo o que reluz é ouro. Tome cuidado com coisas que você vê, com pessoas, com pseudos líderes religiosos que abrem a Bíblia, os que abrem, para ensinar um evangelho falso, adocicado,
sem Cristo, sem cruz, sem inferno, sem condenação. Venha como você está e permaneça como você está. Falsos profetas. Eu vi uma lista esses dias dos pastores mais influentes da nossa nação, e talvez, não sei se do mundo, talvez do Brasil. E o que está em primeiro lugar, disparado, é aquele que fala assim: meu lindo, minha linda. Entendedores entenderão. Primeiro lugar, disparado, como o mais conhecido, mais disseminado. Alguém outro dia o comparou a Billy Graham. E eu falei: coitado do Billy Graham, deve estar se remoendo no túmulo. Prega com a Bíblia fechada, não fala nada com nada, não fala coisa com coisa, e no lindo metade da igreja está chorando. Talvez de raiva, não sei. Falsos profetas. E nessa lista, lá no finalzinho, lá embaixo, aparece Reverendo Hernandes. Hernandes Dias Lopes. Mas assim, se aparece, ele está, por exemplo, se estiver em 21º, pode excluir os 20 e deixar ele em primeiro, é melhor. O evangelho açucarado, o evangelho falso, evangelho sem Cristo, sem cruz, sem mudança de vida, sem santificação, fica no meu lindo mesmo. Para quê? Falar que você tem que mudar de vida? Para que falar que se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me? Falsos profetas. Número 7. Esfriamento do amor. Versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, imaginem um mundo sem amor. Amor na Bíblia, amor é simplesmente o mandamento mais importante que tem. Mateus 22, de 34 a 40, um escriba experimenta Jesus, perguntando qual é o grande mandamento da lei, e a resposta de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você não tem amor, e aí Jesus diz assim, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quantos são quase todos? 95%? 98%? Saiba de uma coisa, você e eu, se o nosso amor não esfriar, nós seremos a minoria. A minoria. Hoje, quando acontece um acidente na rua, alguma coisa assim, primeiro a gente fotografa, faz uma selfie, mostra o estrago, coloca nas redes sociais e vai embora. Já fiz o meu trabalho. E o samaritano lá? Está caído lá, deixa ele lá. O importante são os likes. O importante é que eu seja uma figura conhecida. E o amor, a primeira coisa é o amor. Eu vou lá, eu ajudo. Não preciso tirar foto e colocar a desgraça nas redes sociais, nas mídias. Esfriamento do amor. Número 8. A pregação do Evangelho. Veja aí, verso 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A pregação do Evangelho. Talvez alguém diga assim, mas se o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, para que todo mundo alcance, então Jesus nunca vai voltar, né? Porque pensa comigo, à medida que morre um, nasce outro, não é assim? Morreu um, nasceu outro. Então vai pregando e nasceu mais um, então Jesus nunca vai voltar, porque tem sempre gente nascendo. Essa não é a ideia. A ideia é o Evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, todos os povos, raças, etnias. O Evangelho chega lá no meio da mata, chega em lugares distantes e longínquos. A nossa perspectiva é quando o último crente, quando o último escolhido ouvir, então virá o fim.
Essa é a ideia, porque de fato, então não vai dar conta, porque já pregou para todo mundo, mas já tem mais 2.000 bebês que nasceram. Espera eles crescerem, prega, eles crescem, eles vão ter filhos, então o mundo nunca vai acabar. A ideia é que quando o último escolhido ouvir, e nós ainda temos muito trabalho pela frente, muitos lugares, muitas etnias que o evangelho ainda não chegou. O evangelho precisa ser pregado para testemunho a todas as nações. Muito bem, e a última parte? Então Mateus mostra 8 sinais. Agora nós vamos dar uma olhada aí no Novo Testamento. Vou falar o final para vocês, né? São 8 em Mateus, 6 no Novo Testamento, 14. 14 sinais. E veja, e com isso eu não estou dizendo que só tenha 14. Eu não estou dizendo que estou sendo exaustivo aqui, que a Bíblia é precisa, a matemática só tem 14. Pode ser que eu tenha deixado escapar um ou mais de um, mas esses são os mais principais. 8 em Mateus, 6 no Novo Testamento, totalizando 14 sinais. Então vamos ver aqui, aqui tem alguns mais complicadinhos. Muito bem. Primeiro aí, vamos para Lucas, 6 sinais no Novo Testamento, além do que Jesus falou aqui em Mateus 24. O primeiro dos 6, o desaparecimento da fé. Lucas 18, 8. Veja só. Jesus também está falando do fim aqui nesse texto. Está falando sobre o que antecede a sua segunda vinda. E ele vai apontar mais um aqui, o desaparecimento da fé. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pensa comigo na complicação, como as coisas estão se complicando. Lá em Mateus 24, ele disse que o amor vai se esfriar de quase todos. Depois, ele diz em Lucas 18, 8, que por ocasião da parousia, ou da sua segunda vinda, ele tem que procurar, como se procura agulha no palheiro, alguém que tenha fé. Pense você num mundo sem amor e sem fé. Vai ser um mundo muito difícil para se viver. Aliás, penso eu que as próximas gerações vão sofrer bastante. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão viver dias difíceis, complicados. O amor se esfriará de quase todos. Agora a fé, ele tem que sair procurando. E pasmem que essa ideia de fé é interessante, porque já no Novo Testamento, Jesus só fez 2 elogios. Nos evangelhos você só vê ele elogiando 2 pessoas que tinham fé. O primeiro é o centurião. O centurião romano, quando ele diz, olha, eu tenho um criado lá na minha casa, ele sofre horrivelmente lá na cama, e Jesus diz, então vamos lá, eu vou até a tua casa para curá-lo. E o centurião disse, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor der uma palavra, ele vai ficar curado. Eu tenho soldados à minha disposição. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo àquele outro, vem, e ele vem. Eu digo a um terceiro, faça isso, e ele faz, sem questionar. E eu só sou um centurião. Eu só tenho autoridade sobre 100 pessoas. O Senhor é o Filho de Deus. Se o Senhor mandar uma palavra daqui mesmo, não precisa ir na minha casa, diga, está curado. Quando eu chegar lá, ele está curado. E Jesus diz, olha, eu vou dizer, nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. O outro exemplo é da mulher cananeia, da filha horrivelmente endemoniada. Jesus vai testando, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Ó mulher, grande é a tua fé. E veja,
Ele estava em Israel, tinha o templo de Jerusalém, o templo estava de pé, não havia se cumprido, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, e Jesus elogia duas pessoas fora de Israel. O centurião é romano, a mulher é cananeia, mas em Israel mesmo, com o templo de pé, não tem fé. Isso há 2000 anos atrás. E Jesus então pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Tem que procurar, muito bem procurado. A fé. Paulo diz em 1 Coríntios 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Porque lá no céu nós não precisamos mais de fé e nem de esperança. Porque tudo já aconteceu. Mas nós vamos precisar de amor, porque o ambiente que predomina no céu é o amor. 1 de João 4 diz claramente, Deus é amor, está dito. Deus é amor. Número 2, epidemias. Lucas 21. Já seria o 10º sinal. Epidemias. Lucas 21, 11. Diz assim: haverá grandes terremotos, confirmando o que ele já disse em Mateus 24, epidemias. Bom, a história da humanidade também se confunde com as epidemias. O nosso missionário, o pioneiro do presbiterianismo, Ashbel Green Simonton, chega no Brasil em 12 de agosto de 1859 e é vítima de uma epidemia. Ele morreu vítima de febre amarela, aqui no nosso país, em 9 de dezembro de 1867, morre Ashbel Green Simonton, vítima de febre amarela, porque era o mal que atingia as pessoas naqueles dias. Epidemia, e tem mais, tem o epi e tem a pan, não tem a pan? Pandemia. O mundo foi assustado em dezembro de 2019 com a pandemia da Covid-19. Eu me lembro, por exemplo, um italiano viajou da Itália para cá. Segundo a reportagem, ele estava com a doença. Dezembro de 2019, um italiano desembarca no Brasil, noticiado acho que pelo Jornal Nacional, já doente. E aí vem janeiro de 2020, fevereiro. As autoridades esperaram passar o carnaval, lembra disso? Já estava tudo contaminado, mas não pode cancelar o carnaval. E em, acho que 15 de março de 2020, fecha tudo. E aquele negócio lá, põe máscara, tira máscara. As pessoas elas estavam doentes e tudo, né? Mas se alguém desse um espirro, é leproso. Só faltava chamar, deu um espirro lá, qualquer doença era permitida. Mas se alguém espirrasse perto da gente, tinha que pegar um chocalho e gritar: imundo! Imundo! Não, gente, foi um espirro, não é lepra. Epi é local, pan é global. Por exemplo, você tem aqui os Jogos Pan-Americanos. São jogos esportivos que reúnem as Américas. América do Sul, América do Norte e América Central e Caribe. Jogos Pan-Americanos. Epi é local, pan é global. Jesus diz, vai ter tudo isso aí. Mas não se assustem, ainda não é o fim. Número 3, grandes sinais do céu, Lucas 21, 11e. Deixa eu ler o verso todo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Fome aqui está no singular. Coisas espantosas e grandes sinais do céu. A gente não sabe especificamente o que é isso, né? O que seriam esses sinais do céu. Mas alguns chamam isso de eclipse, algum fenômeno no sol mais quente,
lua avermelhada. Vocês já viram quando acontece assim, essa noite a lua está mais avermelhada? Um fenômeno apocalíptico aconteceu. Jesus vai voltar, a 7ª trombeta está tocando. Calma. Muita calma nessa hora. São sinais, grandes sinais do céu. Sol, lua, estrelas, eclipses, talvez seja coisa nessa natureza. Mostrando que quem governa é o céu. Apocalipse 4 diz assim que tem alguém sentado no trono. Do trono ele controla todas as coisas. Há tronos periféricos em Apocalipse 4. Mas há um trono central que ninguém chega perto, que parece uma esmeralda, que parece o sardônio, coisas maravilhosas descritas em Apocalipse 4. O céu é que governa. O céu toma conta de todas as coisas. Muito bem, grandes sinais do céu. Quem manda no mundo não é Xi Jinping, da China, não é Vladimir Putin, na Rússia, não é Donald Trump, nos Estados Unidos, e também não é um careca. Entendedores entenderão, talvez seja o máximo que eu possa falar. Careca mais arredondada. Dias difíceis. Quem manda no mundo também não é aquele maluquinho lá da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Quem manda no mundo não são os ayatolás do Irã, o Ayatollah Khomeini, que assume o poder em 1979. O céu manda, o céu governa, o céu é soberano. E também grandes sinais do céu. Vamos para o final aqui. Até o último sinal, que Jesus volta até o último sinal. Não, brincadeira. Número 4, aqui tem um detalhe. Nós já vimos, só para resumir o que eu estou querendo dizer, são 14. 11 sinais, eu diria que já estão acontecendo. Fortemente, mas esses 3 aqui ainda não aconteceram. Só falta esses 3 aqui e aí passa a régua. Aí Jesus volta. 14 sinais. As coisas que nós destacamos até aqui, apresentadas no Novo Testamento, esses 11 sinais já estão claramente acontecendo. Guerras, rumores de guerras, epidemias, pandemias, falsos cristos, falsos profetas, perseguição, esfriamento do amor, o evangelho já está pregando, mas só falta esses 3 aí. Pelo menos na minha humilde opinião. E segundo o entendimento de teólogos reformados também. Deixa eu citar aí para vocês os 3 últimos. Falta só esses 3 para Jesus voltar. Então seria o número 12 aí, né? O quarto, 12 no total, o quarto do Novo Testamento, apostasia. Vamos para Tessalonicenses. Veja aí, por favor. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja aí o que Paulo vai ensinar. Segunda aos Tessalonicenses 2, 3a. Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa expressão isto, Paulo estava falando da segunda vinda de Cristo. Esse aqui eu acho que é o 15º sinal. Esse aí deve ser o 15º lá, né? Tocou mais um sinal para o fim, não do mundo, mas da aula, tá? O fim da aula se aproxima, ok? Então, essa expressão isto, aqui no texto, fala da segunda vinda de Jesus. E Paulo diz assim: a segunda vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro haja uma apostasia. Apostasia significa
abandono da fé. A ideia, nós já temos sinais de apostasia, tímidos. O continente europeu já é um continente pós-cristãos. Os europeus trouxeram o evangelho para cá e agora nós temos que mandar missionários para a Europa, porque a Europa já é pós-cristã. E então Paulo está dizendo, olha, vai ter uma apostasia generalizada, uma apostasia global, é como se fosse uma pandemia da fé. Paulo diz, olha, Jesus só vai voltar quando acontecer essa apostasia geral, quando os continentes debandarem, quando eles não amam mais, eles não têm mais fé, primeiro precisa acontecer uma apostasia, um abandono generalizado da fé. Veja aí Timóteo, o texto de Timóteo, 1 Timóteo 4. Paulo também sinaliza nesse texto sobre a apostasia que precisa acontecer antes da volta de Jesus. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Veja só o que Paulo diz sobre como serão os homens na ocasião da apostasia. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, portanto, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja, Paulo diz, é preciso que haja uma apostasia geral, generalizada, e isso ainda não aconteceu. Nós ainda temos fé. No Brasil, nos continentes, a apostasia não chegou ainda. Penúltimo, para a gente acabar, a vinda do anticristo. Veja só, novamente, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3b até o 6. Veja só, segunda aos Tessalonicenses 2, de 3b a 6. Deixa eu ler o 3 todo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Olha que interessante, Paulo está dizendo, vocês não se lembram das minhas aulas de escatologia? É o que ele está dizendo. Eu costumava dizer essas coisas, vocês não se lembram das minhas aulas de escatologia? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O anticristo também não veio. Também ainda não apareceu. Ao longo da história nós tivemos tipos, personificações de anticristo. Mas o anticristo escatológico ainda não veio. Não sabemos quem é. O anticristo na Bíblia recebe alguns nomes. Ele é chamado de besta, não é assim? Lá em Apocalipse. A besta. Nós temos alguns bestas por aí. Mas não são eles. Temos o besta, os bestas, mas a besta final não temos ainda. Paulo diz, olha, ele ainda não apareceu, ele ainda não se revelou, então ele é chamado de besta, ele é chamado de pequeno chifre, ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição. Foi João, lá na sua primeira carta,
Ele diz, olha, muitos anticristos têm surgido pelo mundo, mas ainda não é a hora e nem apareceu o último, o anticristo. Quando ele, se vocês acham que está ruim, quando o anticristo chegar, aí é que vai ficar ruim. Ele vai trazer uma grande e implacável perseguição. Lá no texto de Mateus, Jesus vai dizer sobre a grande tribulação, que é o próximo, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então, você tem aqui a presença do anticristo. Alguns debates teológicos aqui no nosso texto, por exemplo, no versículo 6, e agora sabeis o que o detém. Essa palavra detém aqui, eu não vou nem tentar explicar, porque seriam 3 horas de explicação. Quem é que está detendo o anticristo? Paulo diz assim, agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Quem está detendo a vinda dele? Quem? E aí tem várias possibilidades. Várias. Tem gente que diz que é a igreja que está detendo. Tem gente que diz que é o Espírito Santo, que é Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho. Várias possibilidades. Várias. Quem está detendo o anticristo, dele vir? E lá em Apocalipse o texto diz que quando ele vier, ele será derrotado pelo sopro da boca de Cristo. Ele tem pouco tempo, mas no pouco tempo que ele vier, ele vai fazer grandes tragédias. Só para fechar aqui, eu acho que o Joel pediu a palavra, eu já te passo. Antes de, o Joel vai falar depois da grande tribulação. Veja aí o último, a grande tribulação, Apocalipse 7,14. E com esse versículo aí, eu encerro, porque vocês vão ver que vai se cumprir um sinal já já, fiquem atentos. Vai ter um sinal aí que vai se cumprir. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Enquanto eu leio, se você quiser pegar o microfone aqui, Joel, para você falar, eu vou ler aqui, aí sua voz sai na transmissão também. Apocalipse 7,14 diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Aliás, deixa eu ler o 13 aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A grande tribulação. A igreja, na verdade, já vive em tribulação, certo? A igreja já vive em tribulação. No entanto, os escritores do Novo Testamento criaram essa expressão grande tribulação para diferenciá-la das outras. Haverá uma grande tribulação, no fim, trazida nas asas da apostasia, com a vinda do anticristo e essa grande tribulação. Essa grande tribulação é citada em Apocalipse 7. Alguém pergunta, João pergunta, quem são essas pessoas que chegaram aqui no céu? Elas vêm de onde? E a resposta é, elas vieram da grande tribulação. Uma discussão teológica quilométrica também é, por exemplo, a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Porque sempre tem alguém que vota e não acha nada. Eu não acho nada, né? Eu acho que eu não devo achar alguma coisa dessa natureza. Há essa grande discussão. Tem até correntes de interpretação. Tem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré entendem que a igreja não passa. Os mid é de meio, ok? Os mid dizem que a gente passa até a metade. Aí fica muito difícil, aí vai embora.
Então, os midi-tribulacionistas passam a metade. E os pós-tribulacionistas dizem que a igreja passa por toda a grande tribulação. Pré, mid e pós. Qual é o entendimento da igreja presbiteriana que você subscreve? Que a igreja, ela passa por toda a grande tribulação, com sinal ou sem sinal. A igreja é pós-tribulacionistas. O texto de Apocalipse 7 diz, o anjo de João, essas pessoas vêm da grande tribulação. Não tem pré, não tem mid, tem pós, pelo menos. Agora é claro, 80% da igreja evangélica brasileira é pré-tribulacionista. Claro, eu também queria ser pré-tribulacionista. Quando um negócio pegar aqui mesmo, eu não estou aqui, você está subindo, vocês que vão ficando aí, ó, bom sofrimento aí e tal. Curtam bastante aí com o anticristo e tal, seus apóstatas. É ótimo. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho muita vocação para Marte. Não sei você. Então é uma posição cômoda. Ser pré é cômodo. Só não é muito bíblico. Como diria o rei Ezequias, boa essa palavra, né? Diga, Joel, falei. Não, pastor, é uma pergunta, porque... o Joel falou algo interessante, né? O rei Ezequias falou, boa é esta palavra. Vai virar, bem lembrar, veja que é esse profeta Joel, filho de Petuel. Ezequias fala assim, boa é essa palavra. Isaías está falando assim, vai vir um mal terrível aí, mas eu não vou estar, eu não estou aqui mesmo. Não era boa, não. Deus falou, põe a tua casa em ordem, Ezequias. Ele não pôs. Diga aí, Joel, filho de Petuel. Pastor, ali na palavra, Paulo afirma, e usa, acho que como sinônimo, o homem da iniquidade, né? No entanto, eu já ouvi alguns comentaristas, ou alguns comentários, acerca de que há a possibilidade de não ser o homem o anticristo, e sim um sistema. Por exemplo, um sistema que se levanta e que se opõe a tudo que é Cristo. É possível que isso seja uma verdade? Ou seja, a gente está esperando que seja um homem, na realidade é todo um sistema global que se levanta e que vai se opor a Cristo. Essa é a minha pergunta. Ok. Então, o Joel está falando sobre a questão, e existem mesmo essas duas possibilidades, que é a questão do anticristo, tem gente que diz que vai ser um homem, e tem gente que diz que vai ser um sistema, certo? Qual é o entendimento meu e assim de grandes teólogos reformados? É que é um homem. É um homem. Não faz sentido dizer que é um sistema. Porque todo sistema precisa de alguém. O sistema é liderado por um homem, ou por uma mulher, por alguém. Então, na verdade, Paulo diz, João fala, né? O espírito do anticristo já opera, o sistema já está operando, o sistema já está sendo preparado, ó, a apostasia, a vinda do anticristo está sendo preparada, a grande tribulação trazida por ele, o sistema já está preparando para falar assim, ó, vem. Então, nós entendemos que é um sistema liderado por um homem. E aí, quem é esse homem? Quem detém esse homem? Não sabemos. O que nós sabemos é que ele terá pouco tempo. Pouco tempo, e ele será destruído pelo sopro da boca, da espada que sai da boca de Jesus Cristo. Então, esses são os sinais. Deixa eu mostrar aqui o último. Está aqui. 14 sinais da volta de Jesus, repetindo. Pode ter mais, pode ter menos, mas esses são aqueles que eu consegui captá-los.